Fala galera, tudo bem com vocês? Terminou aí o último jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco 1, Juventude 1 em São Januário. Um jogo bem fraquinho, bem ruinzinho, principalmente no segundo tempo. É, Bem cara de sábado à noite, finalzinho da noite, né? Mas antes da gente falar um pouquinho desse jogo, eu queria te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha esse link aí com a galera nos grupos do WhatsApp, do Telegram, beleza? O time do Vasco veio um pouco diferente. O Paiva veio com o Pumita Rodrigues na lateral direita, saindo jogando como titular. A dupla de zaga foi o João Vitor e Maicon. Não entendi por que o João Vitor não foi titular no jogo da Copa do Brasil. Entre ele, Maicon e Léo Pelé, para mim, ele é o melhor dos três, daquilo que eu vejo, né, do time. E os pontas, o Domingues e o Rodrigues, dois bons jogadores também, que têm feito bons jogos, mas no todo o Vasco hoje não foi muito bem. O Payet, que fez o gol do Vasco, começou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo teve uma queda de rendimento. Não só ele, como todo o time do Vasco e todo o time do Juventude. O segundo tempo bem ruinzinho mesmo. É, o jogo começou muito movimentado. Aos 3 minutos, o Juventude marcou o gol com o Edson Carioca. É, Mais uma vez, o Maicon falhando. Mais uma vez, uma jogada em cima do Maicon. E o Juventude aí aproveitou esse momento logo no início do jogo e fez o gol. E o Vasco teve que correr atrás de um prejuízo logo cedo. Respondeu bem, teve duas escapadas, uma com o Payet, outra com o Hugo Moura, e foram desses dois que saíram a jogada do gol de empate do Vasco, né? O Hugo toma uma bola na entrada da área do Juventude, toca para o Payet, que conduz a bola dentro da área, dá um belo chute e empata o jogo, e depois disso o jogo não fica tão interessante. Fica uma troca meio que franca também, mas os dois times pareciam que estavam aceitando o empate, né? Então, em determinado momento, o jogo se esfria, Juventude consegue chegar algumas vezes, o Vasco também chega algumas vezes no ataque, mas nada com muito perigo, nada muito diferente aconteceu. Um jogo muito picotado, um jogo com muito chutão, muitos erros de passe, né? No final do jogo, nenhum dos dois times conseguiu ter um aproveitamento de 80% nos passes. Os dois times abaixo de 80% dos passes, isso mostra a quantidade de erro nos passes, e só falando nesse quesito a gente entende por que o jogo não foi tão bom, não foi o esperado, né? No segundo tempo, o jogo ficou pior do que estava no primeiro. Os dois times com muito chutão, sem saída de bola, sem criatividade. O Payet, que deveria ser o responsável em criar as jogadas do Vasco, não conseguia fazer nenhum tipo de jogada. Teve um momento ali no segundo tempo que ele passou seguramente mais de 5 minutos sem tocar na bola, e quando o camisa 10 do time, o principal jogador do time, fica tanto tempo sem tocar na bola, é porque alguma coisa muito errada está acontecendo, e foi o que aconteceu com o Vasco. Jogou muito abaixo, um jogo, muitas faltinhas, foi um jogo marcado por dois lances quase que seguidos de choque de cabeça, Verratti no Alan Ruschel, depois o Verratti novamente, mas dessa vez foi o jogador do Juventude que deu uma cabeçada e acertou o Verratti. O do Alan Ruschel chegou a preocupar um pouquinho mais, mas depois os dois continuaram na jogada, no jogo, e o jogo prosseguiu. O Vasco ainda levou perigo no segundo tempo com uma cabeçada do Verratti, né? Aquele que é a especialidade da casa, né? Lançamento de Piton, cruzamento de Piton, cabeçada de Verratti, mas uma excelente defesa do goleiro do Juventude. E o Juventude que levou muito mais perigo ao Vasco do que o Vasco ao Juventude. Se tivesse que algum time sair vitorioso hoje, com certeza seria o Juventude. Se o Juventude soubesse aproveitar um pouquinho mais as suas jogadas, se tivesse
um finalizador melhor, que estava no time e o Jair Ventura tirou. Para mim, o Gilberto não teria que sair desse time, deveria ter continuado. Ele é melhor finalizador. E o Juventude chegou algumas vezes, teve um lance com uma jogada, um chute de trivela que, mais uma vez, Léo Jardim salvando o Vasco. E eu não entendi, aproveitar aqui que eu falei do Léo Jardim, o Alisson foi cortado da seleção e o Dorival chamou o Weverton do Palmeiras, né? Não entendi o porquê dessa convocação do Weverton, ele não vem num bom momento, é um bom goleiro, mas Léo Jardim está aí fechando o gol, jogo após jogo, deveria ter uma oportunidade. E para falar real mesmo, eu ainda levaria o Fábio, já que é o terceiro goleiro, não vai sequer entrar para jogar, né? Não sei nem como é que eles fazem ali, deve ficar revezando nos treinamentos o goleiro reserva com o terceiro goleiro, porque acaba ficando sem função quando você tem ali um coletivo, um treinamento tático, já que só pode ter 2 goleiros, né? Um de cada lado. Mas eu levaria o Léo Jardim, um bom goleiro, para mim já está merecendo seleção já há um tempo. Eu levaria o Fábio também, que é um excelente goleiro e está aí caminhando para o seu final da sua carreira e poderia, sim, ter essa convocação aí como prêmio por tudo que ele fez ao futebol brasileiro. Mas voltando ao jogo, o Léo Jardim mais uma vez salvou o Vasco, fez uma excelente defesa num chute de trivela do jogador do Juventude, e o Juventude começou a gostar um pouco mais do jogo, era muito mais perigoso nos contra-ataques, e num desses contra-ataques, aos 38 minutos do segundo tempo, o Souza, né, o amigo do Felipe Coutinho, que só foi contratado porque o Felipe Coutinho pediu, né, o Felipe Coutinho que entrou no segundo tempo, deu uma melhorada no time do Vasco, mas não fez nada de tão relevante assim. O Souza deu um carrinho muito perigoso, levou um cartão vermelho direto, o árbitro nem precisou do VAR. Carrinho muito perigoso, pé alto, foi no joelho do jogador do Juventude. Poderia ter machucado sério o jogador do Juventude. E o Souza tomou um cartão vermelho, saiu reclamando, como se ele não tivesse feito nada, como se nem falta fosse, mas quando a gente vê as imagens, a gente fica até um pouco impressionado e vê que o jogador de Juventude teve até certo ponto sorte de não sair dali com uma lesão um pouco mais grave, né? E a partir daí, então, o Juventude começou a pressionar muito mais o Vasco, teve algumas oportunidades que não soube mais uma vez aproveitar. Por algumas vezes, por 3 ou 4 vezes, o atacante do Juventude ficou cara a cara com o Léo Jardim, mas não conseguia concluir a gol, né? O Everton, que entrou no lugar do Gilberto, ele ficou algumas vezes cara a cara com o gol. O Eric Farias, que é um bom jogador também, ele joga pela ponta, fez algumas jogadas interessantes, tiveram chances de ganhar o jogo e não souberam matar. Léo Jardim, que foi vaiado pela torcida, porque a torcida do Vasco não entendeu o momento do time ali. O time com -1, enquanto estava 11 contra 11, já estava difícil para o Vasco, as mexidas do Paiva não surtiram efeito nenhum, o time não encaixou hoje, o time não foi aquele time que a gente estava vendo na Copa, que vinha jogando bem, e dá para entender porque é uma situação onde o Vasco está ali em meio de tabela, tem 37 pontos com o empate de hoje, em 9º lugar, é muito difícil alcançar o G6 e muito difícil ir para o Z4. Então, vai ser um campeonato ali de meio de tabela para o Vasco. O Juventude, que está fugindo ali da zona da confusão, marcou mais um pontinho que foi bem importante, fica com 34 pontos agora. E a torcida do Vasco não entendeu esse momento do time e começou a vaiar muito o time, principalmente o Léo Jardim, quando o Juventude se lançava ao ataque e fazia um cruzamento errado ou finalizava mal. Então, quando ele pegava alguma bola de um cruzamento errado,
A torcida queria que ele saísse rápido, mas o Vasco estava com um jogador a menos e jogando mal. Ele entendeu o momento do time e gastava um tempo ali, porque o empate era o melhor resultado para o Vasco naquele momento. As duas vezes que ele tentou sair jogando um pouquinho mais rápido, eles tomaram contra-ataque. Ele entendendo isso, ele começou a segurar mais o jogo, começou a segurar um pouco mais a bola, mas a torcida do Vasco vaiou, assim como vaiou o Sforza também, que o Souza entrou no lugar do Sforza, pediu até para a torcida não vaiar, e não tem motivos da torcida do Vasco estar fazendo isso nesse momento. O time está numa semifinal da Copa do Brasil, vai ter uma parada agora da data FIFA para ajustar, para recuperar jogador, para o jogador aí recuperar um pouco mais o seu condicionamento físico, porque nós sabemos que o calendário que a CBF propõe aos clubes brasileiros é surreal, é cruel demais. Precisa ser revisto isso a qualquer custo, esse calendário. Ele precisa ser revisto porque ele acaba com qualquer jogador que atua no Brasil. Enquanto aí tem jogador que está chegando ao número 60 de jogos na temporada, a gente vê jogadores fora do Brasil, e eu não falo só na Europa, outros jogadores até de times sul-americanos, que durante o ano está na sua partida número 30, 35, porque não tem essa quantidade de jogos todos, né? Mas, enfim, 1-1, Vasco e Juventude, os dois ficam ali pelo meio da tabela, o Juventude em 14º, um pouco mais abaixo, e o Vasco em 9º lugar. Terminada a 29ª rodada, né, com esse último resultado de 1-1, Botafogo continua liderando com 60 pontos, Palmeiras em segundo com 57, depois vem o Fortaleza, que perdeu na rodada, com 55 pontos, Flamengo, que ganhou fora, 51 pontos, é o 4º lugar, São Paulo, que perdeu por 2-0 para o Cuiabá, é o 5º lugar com 47, Internacional subiu, ganhou uma posição do Bahia, está em sexto com 46 pontos, empatou, né? O Internacional empatou com o Corinthians, fez a boa da rodada. O Bahia perdeu para o Flamengo, manteve os 45 pontos, perdeu a sua posição para o Inter, está em 7º lugar. E vem o Cruzeiro, está com 43 pontos, o Cruzeiro que perdeu para o Fluminense ontem, né? Anteontem, o jogo foi na quinta, é o dinizismo agora no Cruzeiro, e a torcida já querendo ver o Diniz fora do time, porque são 3 jogos, 2 empates, uma derrota, e o time parece que involuiu ao invés de evoluir. O Vasco, com o empate de hoje, se mantém em 9º lugar com 37 pontos. O Atlético Mineiro, que também empatou na rodada, mantém seus 37 pontos em 10º lugar. Grêmio em 11º com 35, depois da vitória sobre o Fortaleza. O Criciúma, que ganhou na quinta também do Atlético Goianiense, ganhou 2 posições com 35 pontos. Bragantino em 13º com 34, Juventude em 14º com 34, Atlético Paranaense 15º com 31, em 16º Fluminense com 30 pontos, e aí vem os mais desesperados dos desesperados, Vitória, que empatou, mas continua na zona de rebaixamento com 29 pontos, 17º lugar. O Corinthians, que empatou contra o Inter 2-2, 29 pontos, é o 18º lugar. Vai ser difícil para o Corinthians sair dessa zona de rebaixamento. Cuiabá, que ganhou, mas está muito lá embaixo, está em 19º, tem 26 pontos. E o Atlético Goianiense, que perdeu 21 pontos, é o 20º, é o lanterninha. E assim está a tabela do Campeonato Brasileiro. Assim encerramos o sábado, encerramos a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Galera, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse like com todo mundo. Beleza? Até a próxima. Fui!